Passamos então a tratar sobre o assunto, sobre o tema interpretação da lei penal. Vamos lá para a nossa primeira questão, a 16, sobre interpretação da lei penal. É uma questão da CESP de 2018, da Polícia Civil para escrivão. Diz assim, olha, o Código Penal estabelece como hipótese de qualificação do homicídio o cometimento do ato com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Esse é o meu crime predileto. Esse dispositivo legal é exemplo de que tipo de interpretação? Então vamos lá, o que a gente tem, nessa hipótese de homicídio qualificado? O legislador, ele traz vários exemplos, então fogo, explosivo, veneno, asfixia, e aí tortura, e aí ele traz uma cláusula genérica. Ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Então eu tenho vários exemplos e depois uma cláusula genérica. O legislador me dá a possibilidade de fazer o que nós denominamos de interpretação analógica. E aí é a nossa primeira alternativa, é a A, essa é a correta, tá? O legislador, ele dá vários exemplos e depois traz uma cláusula genérica e admitindo se fazer essa interpretação analógica. Então, esse outro meio insidioso, cruel, de que possa resultar perigo comum, é algo que se pareça com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura. Se encaixa aqui dentro desta qualificadora, tá? Depois, a alternativa B, teleológica. O que é interpretação teleológica? É a mais completa que nós temos, Além da interpretação gramatical, de ler a lei e dizer, olha, o que as palavras estão me dizendo, eu busco o verdadeiro sentido da norma, o verdadeiro sentido daquela lei. Como, Fernanda? Com uma interpretação o mais ampla possível, usando elementos sistêmicos, históricos. Olha, em que momento histórico esse dispositivo ou essa lei foi criado? Eu uso de elementos extrapenais, eu uso de elementos sistêmicos. Olha, o que o Código Penal num todo está dizendo? Como é que eu posso interpretar essa norma ante a tudo que diz o Código Penal? A Constituição Federal, eu uso elementos extrapenais, o direito civil, o direito administrativo, o direito tributário, e até mesmo elementos extrapenais, como, Fernanda, a psicologia, a medicina, a química. Olha, como é que eu sei o que é veneno? Eu tenho que me valer da química, Como é que eu sei o que seria uma doença mental? Eu tenho que me valer, da medicina. Então, isso seria uma interpretação teleológica, que não é o caso aqui. Depois, C, restritiva, interpretação restritiva. O que é interpretação restritiva? É aquela em que o legislador ele disse mais do que ele queria dizer. Ele acabou usando mal as palavras e acabou dizendo mais do que ele gostaria. Então a gente faz uma interpretação restritiva, restringindo aquilo que o legislador disse. Interpretação progressiva, letra D. A interpretação progressiva também é chamada de adaptativa ou de evolutiva. Que isso, Fernanda? Olha, funciona assim. Eu tenho que interpretar a lei que nós temos hoje sempre, pensando na evolução social, de como está a nossa sociedade hoje. Então, eu sempre dou como exemplo para os meus alunos, ato obsceno. Em 1940, o que era ato obsceno? Uma moça dá um selinho no namorado, um local público, isso era considerado obsceno, era um ato obsceno. Fernanda, hoje isso é um ato obsceno? Não, isso não é mais um ato obsceno. Por quê? Porque a gente faz essa interpretação chamada de progressiva, de evolutiva. E esse tipo de interpretação, ele faz com que a gente não tenha que a todo tempo ter alterações legislativas. Eu adapto o que tem na lei à situação social existente, tá?
E, por fim, a interpretação autêntica, que é também chamada de legislativa. A própria lei interpreta, né, a lei. Então, o exemplo clássico de uma interpretação autêntica é o artigo 327 do Código Penal, que explica o que é funcionário público. Então, a resposta correta aqui é a interpretação analógica. Lembre-se, diferente de analogia, não são a mesma coisa, tá? Não são a mesma coisa.